Ah, que bom estarmos aqui, juntinhos de novo. Corações buscando aquela fé que move montanhas, mas que vira e mexe. Parece do tamanho de um grão de areia, não é mesmo? Tem cada situação na vida que a gente se sente como aquele pai desesperado do Evangelho. A gente quer crer com todas as forças. A gente busca o milagre, mas lá no fundo, uma vozinha chata de dúvida cochicha. Será? Será que dessa vez tem jeito? A gente se sente dividido, com o coração gritando, eu creio, e a mente sussurrando, socorro, me ajuda a crer de verdade. Mas olhem só que lição de amor e de acolhida o próprio Mestre nos dá nessa passagem. Ele não despreza a fé pequena, a fé que chora, a fé que reconhece a própria fraqueza. Pelo contrário, é nesse grito sincero, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, que o milagre acontece. E para nos ajudar a ter essa mesma sinceridade, a não termos vergonha da nossa fé vacilante e para combater o espírito mudo e surdo da incredulidade que tenta nos calar e nos impedir de ouvir a voz da esperança, temos um guerreiro celestial, um verdadeiro campeão da fé que luta. Quem é esse nosso aliado, esse que nos defende do espírito de dúvida e nos ajuda a transformar nosso pingo de fé numa força que expulsa demônios? É ele mesmo, nosso glorioso São Miguel Arcanjo. Ele, que conhece a nossa luta interior entre a fé e a dúvida, é quem nos fortalece para que o nosso eu creio seja mais forte que a nossa incredulidade. Hoje vamos mergulhar na história emocionante desse pai aflito, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9. É uma história que nos mostra que a fé perfeita não é um pré-requisito para o milagre, mas que um coração honesto e um clamor sincero são suficientes para mover o coração do Criador. E com São Miguel Arcanjo como nosso intercessor e nosso general nessa batalha contra a incredulidade, vamos aprender a não desistir, mas a clamar com lágrimas, se preciso for, pela ajuda que fortalece a nossa fé e torna tudo possível. Então, preparem o coração para um encontro com a misericórdia que acolhe a nossa fraqueza, porque juntos vamos descobrir o poder que existe no clamor de uma fé imperfeita. E para dar o pontapé inicial nessa jornada de fé, nada como ouvir a própria cena se desenrolando diante de nós. Marcos 9, 20 a 24. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Com estas palavras tão carregadas de dor, de dúvida e de um clamor desesperado por fé, como podemos trazer essa cena tão humana para a nossa realidade, para as nossas lutas, onde a nossa fé também parece pequena diante do tamanho do problema? Como é que São Miguel Arcanjo, o guerreiro que combate as forças que tentam nos fazer duvidar, pode nos ajudar a transformar o nosso "se tu podes" em um "tudo é possível ao que crê", e a fazer do nosso grito "ajuda a minha incredulidade" a nossa oração mais poderosa? É sobre essa jornada do quase desespero à fé, que move montanhas, que vamos refletir um pouco mais agora. Que cena forte e comovente essa do Evangelho de Marcos, não é mesmo? O pai traz o filho, e assim que o menino chega perto de Jesus, o espírito maligno o joga no chão, numa convulsão violenta. A gente consegue quase sentir o desespero daquele pai, vendo o filho se debatendo, revolvendo-se, escumando. E Jesus pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isto? A resposta é de cortar o coração, desde a infância.
Não era um problema novo, era um sofrimento de uma vida inteira. Quantos de nós não carregamos problemas que parecem que nasceram com a gente? Um trauma de infância, um problema de saúde crônico, um padrão de pecado que se repete, uma ferida familiar que nunca cicatriza. Aí o Pai faz um apelo que é a cara da nossa humanidade. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o se aí. Se tu podes fazer alguma coisa, ele já tinha tentado de tudo. Já tinha levado o filho aos discípulos e eles não puderam fazer nada. A fé dele estava no limite, gasta, ferida. Ele queria acreditar, mas a dúvida era enorme. É o retrato da nossa fé cansada, da nossa esperança abalada depois de tantas tentativas frustradas. E a resposta de Jesus é genial. Ele pega o ser do homem e joga de volta para ele, mas de uma forma diferente. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus não diz, claro que eu posso. Ele muda o foco da questão. O poder dele está sempre disponível. A questão não é o se da parte dele, mas o se da nossa parte. A chave que liga o poder do alto é a nossa fé. Tudo é possível ao que crê. Que promessa e que desafio. E é aí que acontece o momento mais lindo e talvez o mais importante de toda a história. A reação daquele pai é a oração mais sincera que um ser humano pode fazer. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ele não finge uma fé que não tem. Ele não tenta ser um super-herói espiritual. Ele é brutalmente honesto. Ele clama, ele grita, com lágrimas, mostrando toda a sua dor e a sua sinceridade. E a frase dele é dividida em duas partes que moram no coração de todos nós. Eu creio, Senhor, a parte que quer, que busca, que se esforça, e ajuda a minha incredulidade. A parte que duvida, que fraqueja, que tem medo. Ele não deixa que a incredulidade o paralise. Ele a transforma em matéria-prima para a sua oração. Ele pede ajuda justamente na sua fraqueza. Isso é maravilhoso. No nosso dia a dia, como viver essa lição? Primeiro, é ser honesto com o Criador sobre o tamanho da nossa fé. Não adianta fingir, ele já sabe. Segundo, é entender que a dúvida, a incredulidade, não é o fim da linha. Ela pode ser o começo da oração mais poderosa. Terceiro, é não ter vergonha de clamar com lágrimas, de mostrar nossa vulnerabilidade. Quarto, é fazer dessa frase do Pai a nossa oração diária. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. É pedir ajuda justamente onde somos mais fracos. Quinto, é entender que quando fazemos isso, estamos permitindo que o poder do alto atue, não por causa da nossa fé perfeita, mas por causa da nossa sinceridade e da sua infinita misericórdia. São Miguel Arcanjo é nosso grande aliado nessa luta interior. Ele combate o espírito de incredulidade que tenta nos convencer de que não tem mais jeito. Ele nos defende das acusações que dizem que nossa fé é pequena demais. Ele pega esse nosso clamor sincero e o apresenta diante do trono da graça. Ele nos inspira a não desistirmos, mas a transformarmos nossa fraqueza em súplica. E é com essa fé que chora, mas que não se entrega, que vamos agora recorrer ao nosso arcanjo, o campeão da fé que luta. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe invencível da milícia celeste, tu que és o terror dos espíritos imundos e o grande defensor da nossa fé vacilante, venho a ti neste momento, com a alma inspirada pela cena comovente do Pai que clama pela cura do seu filho, para suplicar teu auxílio na minha própria batalha contra a incredulidade. Quando os espíritos do mal me agitarem com violência, quando os problemas da minha vida me lançarem por terra, fazendo-me revolver e escumar de angústia e desespero, sê tu, São Miguel, minha proteção e minha calma.
Defende-me desses ataques que tentam me destruir, que me lançam no fogo das paixões e na água do desânimo. Arcanjo da fé corajosa. Quantas vezes, como aquele pai, eu me aproximo do Senhor com um "se tu podes fazer alguma coisa" no coração. Minha fé gasta pelas lutas e decepções, hesita e duvida. Ajuda-me, São Miguel, a ouvir a voz do Mestre que me diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Combate em mim o espírito de incredulidade que me impede de acessar o poder ilimitado do Criador. Quebra as correntes da dúvida que me aprisionam. São Miguel, que eu possa, com a mesma sinceridade daquele pai, clamar com lágrimas e dizer do fundo da minha alma: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Apresenta ao Altíssimo esta minha fé pequena, imperfeita, misturada com tanta dúvida mais sincera. Que ele não olhe para o tamanho da minha incredulidade, mas para a verdade do meu desejo de crer. Intercede por mim, para que aquele que é o autor e consumador da fé venha em socorro da minha fraqueza e aumente a minha confiança. Príncipe guerreiro, peço-te, luta contra o espírito mudo e surdo da incredulidade que habita em mim. Mudo, porque me impede de louvar e de proclamar as maravilhas do Senhor com convicção. Surdo, porque me impede de ouvir suas promessas e de confiar em sua palavra. Com tua espada de luz, expulsa de mim esse inimigo interior, para que meus lábios se abram em louvor e meus ouvidos se abram para a fé. Ajuda-me, São Miguel Arcanjo, a não ter medo nem vergonha da minha fé pequena. Ensina-me a transformá-la em oração, em um clamor que atrai a misericórdia e o poder do alto. Que contigo ao meu lado eu possa ver os milagres acontecerem, não por minha causa, mas pela bondade daquele que acolhe um coração sincero e contrito. Que a minha incredulidade, entregue a Ele, se torne o terreno fértil onde Ele fará florescer os maiores milagres. Amém. E ao sentirmos essa paz de sermos acolhidos em nossa fé imperfeita, essa esperança de que nosso clamor sincero é a chave que abre as portas do milagre, uma confiança serena e uma força nova tomam conta de nós. E essa experiência de que tudo é possível ao que crê, mesmo que a fé seja pequena, é uma boa nova que precisa ser partilhada com todos que ainda se sentem paralisados pela dúvida. Que lição de humildade e de poder essa história nos traz, não é mesmo? A oração mais poderosa talvez não seja a da fé inabalável, mas a da fé sincera, que reconhece a própria fraqueza e clama: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E saber que o Mestre acolhe esse clamor e realiza o milagre nos enche de uma esperança que não tem tamanho. E ter São Miguel Arcanjo como nosso aliado nessa luta interior, como aquele que nos defende do espírito de dúvida e nos ajuda a fortalecer nossa fé, nos dá uma segurança incrível. Essa mensagem de que não precisamos ter uma fé perfeita para ver o impossível acontecer, mas apenas um coração honesto e um grito de socorro, é um bálsamo para a alma neste mundo que tantas vezes nos cobra perfeição. Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar se sentindo culpadas por suas dúvidas, paralisadas por sua incredulidade, precisando desesperadamente de uma palavra que lhes diga que está tudo bem ser fraco e que é na fraqueza que o poder do Criador se manifesta. Por isso, meu convite cheio de compaixão para você hoje é: seja um portador dessa esperança que acolhe a fé pequena. Se esta oração, esta reflexão, te ajudou a se sentir mais à vontade com sua própria fé e mais confiante para clamar por ajuda, compartilhe essa bênção. Envie este vídeo, esta mensagem, para aquele amigo, familiar ou conhecido que está precisando de um empurrãozinho na fé, de um lembrete de que sua dúvida também pode virar oração. Vamos juntos, com a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, criar uma grande corrente de fé sincera que move o coração do Criador. E claro,
Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no canal, este é o momento perfeito para se juntar a nós nessa caminhada de confiança. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos momentos de oração e fortalecimento. Deixe seu comentário, sua intenção, sua partilha sobre as suas próprias lutas com a fé. Cada interação sua nos ajuda a levar esta mensagem de que tudo é possível ao que crê. A mais e mais corações. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo ao nosso lado e um coração sincero, sua fé, por menor que seja, tem o poder de mover o céu. Que a graça do Criador ajude sempre a sua incredulidade